Boa noite a todos, estamos muito felizes aqui. Olá a todos, deu uma travada, né? Mas acho que agora vai dar tudo certo. Queremos agradecer a presença de todos vocês, boa noite. Hoje nós damos continuidade à nossa série de lives aqui no Instagram. Já estou acenando para o Norval, que já está conosco, eu já vou chamá-lo. Boa noite, Norval, como vai? Boa noite, Lúcia, boa noite a todos os amigos que estão aqui partilhando esse momento com a gente. É um momento tão especial, agradecer muito, né, todas essas pessoas queridas e agradecer você, Norval, por compartilhar a sua experiência, professor tão querido e tão importante no programa. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, Lúcia. É uma alegria a gente tá tendo uma sessão contínua aqui com os nossos colegas do programa, colegas bem do começo e colegas mais recentes, a gente poder partilhar esse momento e dar o nosso depoimento do que foi estar no COS. Né? É muito rico. Eu só posso dizer para vocês todos, que buscam um espaço de desafio, de crescimento, um ambiente instigante, de novidade, de descoberta. Né? É isso que é a nossa pós-graduação, né? Agora cinquentenária. Né? Então, não são muitas coisas que se tornam cinquentenárias no nosso país, muito menos instituições, né? E muito menos iniciativas tão ricas e tão inovadoras como essa que nós tivemos no COS. Então, eu quero, antes de mais nada, convidar todos aqueles que não conhecem, que venham conhecer, sobretudo aqueles que já estão no exercício profissional, dentro da comunicação, ou dentro da docência, ou dentro das artes, de alguma maneira, e que buscam se enriquecer, né, e se desafiar. Né? Então, venham para cá, porque, olha, o que eu vou contar é alguma coisa muito rara no nosso país e no nosso mundo. Né? Eu fui aluno do programa na hora zero deste programa. Então, praticamente, o programa tinha começado há 1 ano quando eu comecei. Então, fui da segunda turma. E lá... e por que eu fui para lá? Eu fui para lá porque eu ainda não conhecia a Lucrécia, eu conhecia o Décio. Né? Já Décio Pinhatari. Então, eu falei assim, não, eu quero ser aluno desse cara, desse maluco. Né? Que já era, na época, no início dos anos 70, um poeta consagrado, além do que iconoclasta, né, participante da cultura de massa. Na verdade, ele era um publicitário também. Né? Então, a presença dele no programa não significava que era um programa de literatura, embora se chamasse de literatura naquele momento. Então, Haroldo estava lá, né? Haroldo já era mais literatura mesmo, e no caso, a tradução e também toda a narrativa, a construção de narrativas. Né? E eu quero lembrar que, além da Lucrécia, que é a nossa matriz, a matriz de todos, foi ela que convidou essas pessoas geniais para construir um programa de pós-graduação
não é? De uma coragem, de uma ousadia sem par, não é? De uma ousadia ímpar. E eu quero lembrar que nesse momento estava lá também, nesse segundo ano, tinha entrado o Willy Bolle, que era um jovem alemão, especialista em Guimarães Rosa, romanista, na verdade, um berlinense que trazia toda uma vivência, tinha vivido o tempo todo em Berlim sitiada, que era Berlim ocidental, mas que tinha contato com a cultura do lado de lá e a cultura dos russos e a cultura, enfim. Então o Willy trouxe uma novidade ali naquele momento, tá? E aí duas coisas eu devo ao Willy. Ele me apresentou a semiótica russa, ainda como aluno, como jovem aluno ali do programa, e me apresentou Walter Benjamin, do qual ele é hoje um dos grandes especialistas no Brasil. Tá? Então ele estava começando a lidar com Walter Benjamin. Bom, essa foi a hora zero. Meu mestrado durou 10 anos. Naquela época, né? Naquela época em que isso ainda existia, né? Era uma curtição, porque a gente estava lá, fazia... a Santaella falou que fez 12 disciplinas, eu fiz 11 disciplinas. Né? Eu recomendo isso para todos os meus alunos, façam o máximo de disciplina que vocês puderem, mesmo que seja só como ouvinte, porque as pessoas que estão aqui, né, são pessoas muito especiais. Né? Décio não está mais, Haroldo não está mais, mas a Lucrécia ainda está. Né? E todos os que estão, né, Amário, são portadores daquela energia inicial do programa, que chamava teoria literária, mas na verdade já não era mais teoria literária. As aulas do Décio Pinhatari tinham... Ele, de repente, dava uma aula sobre Lamartine e Babo. Né? Ou então, dava uma aula, claro, sobre publicidade. Falando sobre publicidade. Ou então, mais radical ainda, dava uma aula sobre cadeias de Markov, processos estocásticos e matrizes. Matemática. Né? Ali eu descobri, eu que sempre odiei matemática como aluno por conta da incapacidade natural e também da incapacidade dos professores de matemática, do ensino da matemática no Brasil, né? Comecei a amar matemática ali. E fui estudar outras coisas, números transfinitos, teoria matemática, números naturais, e assim por diante. Né? Então, era um programa que já começou assim, estourando a boca do balão, né? Rompendo com todos os parâmetros, vamos chamar caretas, dos estudos literários. Dos estudos literários na época, ou dos estudos culturais. Na época já não era mais só estudos literários. Né? Então tinha tese de design, tinha tese sobre literatura, evidentemente, mas também tinha tese sobre performance. Né? Tinha tese de arquitetura, né? Porque o Décio também tinha uma dedicação na arquitetura. Essa foi a hora zero. Foi uma escola. Foi assim, transformadora, Lúcia, essa escola. Né? Ela fez a minha cabeça completamente. Não é? Completamente. Então, claro, dentro desses 10 anos, muitas coisas acontecem. Né? Acontece casamento, acontece filho, acontece emprego, perda de emprego, novo emprego, etc, etc. E aí eu fui contratado pela PUC para ajudar a criar o curso de jornalismo. Nessa época. Bom, implantamos o curso de jornalismo e ganhei uma bolsa para a Alemanha. E foi um outro grande presente. Né? Tão grande quanto estar neste ambiente do COS.
para Berlim, ganhei a bolsa para Berlim. E em Berlim, como eu já tinha tido contato com a semiótica russa, eu fiquei conhecendo um professor tcheco, exilado, e que dava a disciplina de semiótica da cultura. E fiquei conhecendo o grande jornalista alemão, jornalista e publicista, que se chama na Alemanha, né? Que é alguém que estuda comunicações, chamado Harry Pross, que tinha uma teoria da mídia, que foi um fundador da teoria da mídia. Harry Pross se tornou, naquela época em que eu estava lá, ele já era amigo de Flusser, porque ele tinha sido professor da sucessora da Bauhaus, como jovem professor de teoria da comunicação da sucessora da Bauhaus. E na sucessora da Bauhaus ele conheceu Abraham Moll, que conhecia Flusser e apresentou os dois. Então, aí estava feita uma ponte interessante. Esse professor criou uma teoria da mídia absolutamente revolucionária, dizendo o seguinte: toda comunicação começa no corpo e nele termina. Por quê? Acho até que podemos repetir, né? Vamos repetir essa frase para quem... Toda comunicação começa no corpo e nele termina. Tudo que pode haver entre um corpo e outro é mediação, mas a comunicação não ocorre se não houver um corpo vivo e outro corpo vivo. Então, era revolucionário, porque este professor, Pross, se escreve P-R-O-S-S, ele tinha sido aluno do fundador da psicossomática na Alemanha. Ele tinha estudado ciências políticas e psicologia. Olha, então, que interessante, né, Paulo? Essas misturas originais. Né? Nós somos da turma dos misturados, né? Dos mestiços, né? Das mestiçagens, das mesclas, né? Do impuro. Né? Então, a semiótica é isso daí. Bom, enfim, foram 4 anos de doutorado na Alemanha, de aprendizado com esses grandes mestres, e ainda outros. E quando voltei, aí começa a hora 1 do COS para mim, porque a hora 0 era quando eu fui aluno. Então, o programa me convidou para vir dar aula. E eu expliquei para o programa, falei, olha, é um programa de semiótica peirciana. Eu não tenho preparação, capacitação e nem interesse pela semiótica peirciana. Porque eu só estudei os russos até agora. E aí a coordenação do programa, na época, disse, não, vem assim, nós queremos diversificar um pouco essa questão da semiótica. Eu já não estava trazendo também só mais semiótica, eu já estava trazendo os conhecimentos de uma teoria da mídia. E uma teoria da mídia de pegada mais antropológica, né? Nada pouco semiótica, vamos dizer assim. Pegada antropológica e histórica. Então, com isso, trouxe para o programa, nas minhas aulas, o tema do corpo. Então, o que é o corpo? E o que é estudar o corpo? E o que é a gestualidade? E a história, e a filogênese da comunicação humana, e a ontogênese da comunicação humana. Então, são objetos que a teoria da comunicação não trabalha hoje em dia. Bom, essa pegada mais antropológica nos aproximou de Edgar Morin, da teoria da complexidade, e dos morranianos, que são fortes aí na PUC, né? Com o Edgar de Assis Carvalho, e com outros colegas que leem e trabalham com Morin, Edgar Morin. E a teoria da mídia me aproximou de novo de um
um outro pensador alemão que eu tinha conhecido, tinha assistido cursos e eventos com ele em Berlim, mas não tinha me aproximado, não é? Que era da sociologia, alguém que fazia sociologia do corpo. Não é? Então, na primeira oportunidade, nós tivemos, ganhamos da Unesco uma visita dele ao Brasil, e ele veio para São Paulo. A Unesco financiou a vinda para o Rio, para São Paulo e para Brasília, e em São Paulo ele deu uma palestra para nós aí no programa. Uma palestra sobre a sua sociologia do corpo. Sociologia do corpo. Né? Então, o nome dele é Camper, K-A-M-P-E-R. Né? Já tem alguns textos muito bonitos traduzidos para o português, né? Inclusive um livro já traduzido, muito, muito lindamente traduzido. Ele é um autor que escreve poeticamente e, portanto, não é fácil de traduzir. Né? E Camper, a partir do início dos anos 90, passou a nos visitar quase todos os anos. E a trazer a sua reflexão sobre corpo e imagem. A relação entre corpo e imagem. Alguma coisa que cabia como luva dentro dos nossos estudos, do nosso programa de comunicação. Na época já estava aí, tínhamos uma aluna notável chamada Helena Katz. Helena Katz. A quem eu mando o meu abraço agora. Né? Nossa querida Helena. Até Exato. só um breve parênteses. Sim. A Helena não vai participar das lives por uma questão do momento que ela está vivendo, a proposta conceitual que ela está desenvolvendo, mas ela está presente aqui conosco. Né? Então, não só nas nossas lembranças, mas exatamente. Os alunos, o grupo, enfim. Então, como ela não vai participar, eu vou me dar a liberdade de falar um pouco mais. A Helena já era uma grande jornalista, consagrada na área de dança, além de ser uma filósofa, e humildemente sentada ali no banco fazendo os nossos cursos. Não é? Falei, mas não é possível, a Helena tem que entrar para o nosso time. Não é? E depois, anos depois, ela efetivamente passou a integrar a nossa equipe. Outra coisa que aconteceu nessa hora 1 da semiótica, estou falando em hora 1, mas na verdade durou aí 10 anos, exatamente 10 anos, foi que nós começamos a criar, isso foi por sugestão da professora Santaella, nós começamos a criar cada um centro de pesquisas, que congregasse alunos e ex-alunos e convidados para discutir os assuntos que nós discutíamos fora do âmbito da aula, não é? Fora das obrigações acadêmicas. Não é? Um espaço de encontro, de diálogo, né? Exato, de aprofundamento, não é? E ao mesmo tempo um espaço de vivência e de abraço, de felicidade, de comemoração, de celebração. Bom, e o centro que agora efetivamente completa 30 anos de existência para um centro de pesquisas, que nunca teve nem um centavo e sempre fez 1000 coisas. Então, nós montávamos um projeto para trazer um professor do Japão. Íamos para a Fundação Japão e pedíamos o apoio. E sempre conseguíamos, claro, porque as pessoas que a gente trazia eram pessoas muito especiais e muito queridas. Né? Então, o nosso CISC, né, trouxe em primeiro lugar, em 90, né, justamente os meus ex-professores, que tinha sido aquele tcheco chamado Bistrina, Ivan Bistrina, e o alemão da teoria da mídia, Harry Pross.
Não é? Eu vi aqui que o Diogo, acho que já escreveu, ou alguém já escreveu o nome dos dois aqui. Não é? Então, estava ali consolidada toda uma linha de pesquisa e muitos trabalhos sendo feitos dentro da área de cultura, de uma ciência da cultura, ou dentro da área de teoria da mídia. Tá? Aí acontece um interlúdio. O interlúdio é uma palavra bonita, né, em português, e significa um jogo, uma brincadeira entre uma coisa e outra. Né? O interlúdio foi que me convidaram para me candidatar para diretor da faculdade, da Confil. E aí era uma situação bastante conflituosa. Eu já não tinha mais contato com os professores da graduação, nem com os alunos, estava só na pós-graduação. Não foi sempre assim, claro, mas nos últimos anos estava assim. E acabei me candidatando. Não é? Foi uma eleição muito apertada, com uma concorrente muito forte, muito querida também. Não é? A concorrente, nós éramos amigos, e somos amigos até hoje, somos colegas, e eu a respeito muito, ela foi a criadora do curso de publicidade. Então eu pensei assim, bom, não vou ganhar, não é? Mas ganhei com a diferença de um voto. Não é? Com a diferença de um voto. E pensei, bom, antes, quando eu me decidi a encarar essa aventura, pensei, bom, para que eu quero essa aventura? Não é por causa do cargo, porque é um cargo que só tem problemas. Não é? Ser diretor de uma faculdade, você sabe, você é coordenadora do nosso curso, você sabe que tem alegrias de vez em quando, mas a maior parte é solução de problemas, né? Conflitos e resolver problemas. Aí eu pensei, bom, se eu assumir a direção da faculdade, existe uma possibilidade de implantar novos projetos. E nós éramos uma faculdade de comunicação, com curso de jornalismo, curso de publicidade, mas que não tinha corpo. Não é? Os cursos de comunicação verbal, que são os cursos de letras, e o curso de filosofia. A faculdade se chamava, na época, Confil, Comunicação e Filosofia. Não é? Hoje é FAFICLA, que é Filosofia, Artes, Letras e Comunicação. Não é? Então, o interessante é que, logo que nós começamos, eu já pensei, agora nós vamos criar um curso de comunicação do corpo. Montamos uma comissão, convidei gente de fora, de dentro, para integrar essa comissão e montar um projeto. E um ano depois, estávamos inaugurando o curso de Comunicação e Artes do Corpo, que está aí, na graduação. E, ao mesmo tempo... É um dos cursos, posso fazer um breve comentário? Um dos cursos mais inovadores, não é? E também que agregou, e agrega até hoje, pessoas de trabalhos criativos, são expoentes, não é? Exato. Além do que é um curso do corpo um curso lindo. E os alunos... Olha lá, a Vanessa, que está falando aqui com a gente, ela foi cobaia com muito orgulho. Isso que aí, legal, Vanessa, que legal. Né? Além do que é um curso lindo, com pessoas muito livres e com pessoas muito inteligentes. A gente não imaginava que os alunos fossem tão interessados em pesquisar, em estudar, não, os alunos de arte do corpo. A gente pensava, bom, eles vão querer mais estar no palco, mas não. Lidaram com bibliografia muito especializada e bibliografia... a Joana Imparato também está aqui, não é? Então, bibliografia difícil, não é? Ciências cognitivas, não é? E a Helena Katz, não é? Claro, foi das primeiras a integrar o curso, juntamente com a Christine Greiner. Mas... Até posso aproveitar aqui para fazer uma outra homenagem à Helena. Quando eu era aluna, ela tinha acabado de montar o SEX, né? Que era o Centro de Estudos de Ciências Cognitivas e Semióticas. E ela era muito aberta, e os alunos podiam contribuir, organizar, participar, e a gente teve realmente grandes produções naquela época.
né? Isso. A gente fez vários subgrupos, foi muito intenso, e tudo graças a Helena. Então, O nome é perfeito. bonitinho, né? Sex. É, Até hoje sexo a é gente lindo, dá risada. né? É, eu não tive tanta criatividade para botar o nome no meu centro de pesquisas. Ficou CISC. E a ideia era ser um cisco, ser um pequeno incômodo no olho das pessoas, né? É. Então, mas aí, juntamente com... Na verdade, o primeiro projeto que eu queria implantar então, com Fio, era o projeto de multimeios. Certo. Em virtude de um mercado, isso era o ano de 2000, exatamente, Isso. né? De um mercado que estava nascendo das redes sociais e que estava prometendo mudar completamente o seu quadro, né? O Uhum. projeto de multimeios patinou um pouco mais no começo e foi o segundo. E aí implantamos o Uhum. curso de multimeios que está aí. Bom, terminados os 4 anos de Confio, muito contente, aí eu voltei para esse nosso ambiente da semiótica, Uhum. né? E aí, Uhum. e estou até hoje aí, né? Então, o momento presente, né? Então, são... E até a gente pode fazer um pequeno intervalo para Sim, agradecer de novo as pessoas. sim, E uma coisa que eu esqueci de comentar e que a Mari me deu essa dica, que a gente está aqui para comemorar esses 50 anos, recebendo o Norval Baitello, e nós temos 3 formas de interação no Instagram, para quem não conhece, né? E é importante deixar isso. Então a gente pode mandar aviãozinho, que significa o quê? Que nem aviãozinho da escola, né? A gente manda para outras pessoas que não estão sabendo dessa live, nós tivemos pouquíssimo tempo para divulgar, que vocês acham que tem um interesse no assunto, é o aviãozinho. Tá gostando, tá amando, tá achando o máximo? Clica no coração. Quer fazer pergunta? Coloca nos comentários. Depois, antes da gente encerrar, uns 10 minutos antes, nós vamos parar para ouvir essas perguntas e depois a gente encerra. Então, vamos mais uma vez agradecer e voltar para o professor Norval, que está aqui nos dando uma excelente, um testemunho dessa vida, dessa trajetória, né? Obrigada, viu, Norval? Vamos lá. Paramos no seu retorno ao COS. Retorno integral, né? Que você nunca saiu. isso. Exato, Tive aí esse interlúdio em que eu tive que me afastar de Interlúdio. alguma forma, porque era muito trabalho a direção de uma faculdade que tinha 1.500 alunos, e quando eu saí ela tinha 3.000 alunos. Nossa. Em 4 anos ela Grande dobrou, crescimento. né? Ela dobrou de tamanho. Então, abrindo o mercado de trabalho para muitos professores e abrindo perspectiva profissional para muitos alunos. Então, Posso interromper de novo? sim, por favor, todas Eu, as vezes que você eu quiser. passei no concurso para me tornar professora da PUC no curso de multimeios. Então, eu tenho essa Então, alegria. Que então, eu prestei o concurso em 2001 para ser professora do multimeios, em 2 uhum, disciplinas. Uma se chamava Narratividade e Roteirização em isso, Mídias Digitais, já isso, naquela época. Em aham, 2000 a gente falava em cibernarrativa. E a exato, outra chamava Mapeamento Lógico. Eu continuo achando uma disciplina incrível, que era é, exatamente pensar o projeto. Falo, tudo é projeto, como a gente se organiza, como planeja. claro, Então, eu sou uma pessoa que entrei na PUC através do Multimeios e vi vários alunos que são hoje, né, alguns já foram nossos orientandos também, mestrado e doutorado, e agora são nossos colegas. Então, o Multimeios realmente contribuiu muito para o campo, né, da comunicação. Era só um parênteses. exato. Bom, eu tenho aqui, uma observação do Rubens Matucci cobrando para a gente falar dos artistas. Neste tempo, Aham. inclusive, na direção da Confio, né, claro, o curso de artes do corpo e todo o nosso curso de comunicação sempre foi um curso com uma pegada artística muito forte, né, Lúcia? É. Você, inclusive, é uma artista, né? E nós tivemos Uhum. outros artistas, como o Renato Coy, que Uhum. foi lembrado hoje, né? Como Filadelfo, Uhum. né? Que também foi lembrado hoje, É. que foram artistas.
né? E aí eu quero mencionar que nos anos da faculdade, o curso de filosofia completou 90 anos, quando eu estava na Olha, direção da faculdade. Então nós nossa. organizamos uma exposição com o Rubens Matuque desenhando frases de Nietzsche. Olha, Frases de inclusive o Nietzsche. Rubens Matuque apareceu aqui, ele comentou, Então, ele ele falou está oi. aqui. E esse quadro que está ao fundo aqui é justamente Ah, um dos quadros daquela exposição, que se chamava Califilografosofia, uma mistura de caligrafia com filosofia. Não é? que Então, uma maravilha. caligrafia filosófica. E a frase do Nietzsche que está aqui é: moro em minha própria casa, nada imitei de ninguém, e ainda ri de todo mestre que não riu de si mesmo. Né? Nossa, que Obrigado, Rubens beleza. Matuque, obrigado, meu querido amigo. Né? Então, mas aí, retomando, aí eu achei que, enfim, nós tínhamos que continuar fazendo aí a teoria da mídia e a semiótica da cultura da maneira como vínhamos fazendo, trazendo uma pegada muito mais antropológica, muito mais histórica, né? Baseada em Camper. E aí, Camper trouxe ainda um outro autor, que é um especialista, que é um grande teórico da imagem, que é o Hans Belting. Né? Uhum. O Hans Belting é um pioneiro numa ciência da imagem. Tá? No meio do percurso, o CISC, o Centro de Pesquisas, acabou sendo premiado internacionalmente e escolhido para sediar o arquivo Flusser no Brasil. Uhum. Como todo mundo sabe, os escritos de Flusser, 35 mil páginas, estavam todos na Alemanha. E quem queria pesquisar temas inéditos não estavam nem digitalizados e muito menos acessíveis por outras mídias, não estavam publicados. Então, tinha que ir para a Alemanha para estudar Flusser. Textos escritos em Uhum. português. Então, Uhum. como o CISC sempre teve uma interação com os alemães muito forte, com Siegfried Zielinski, sobretudo, que era o diretor do arquivo na Alemanha, então ele nos escolheu e a viúva Edith Flusser deu a anuência para que nós trouxéssemos, para que nós digitalizássemos e trouxéssemos o arquivo todo para o Brasil. Esse trabalho foi apoiado pela FAPESP e hoje o nosso programa tem esta cerejinha no bolo de poder ter as 35 mil páginas do Flusser no nosso programa. Tá? Não é pouca coisa, porque Flusser é hoje considerado o maior filósofo da comunicação do mundo. Do mundo. Do mundo. E 80% do que ele escreveu em português. E não está traduzido. Não está traduzido para outras línguas. Então, com isto, nós enriquecemos muito o nosso programa com uma teoria da mídia flusseriana, que dialogava com a teoria de Pross, o que é bem interessante, porque os dois mantiveram uma amizade de mais de 10 anos, e Flusser era convidado, enquanto foi vivo, todos os anos para participar dos seminários que o Pross organizava na sua aldeia. Bom, por último, Lúcia, eu tive uma grande surpresa. Caiu, por acaso, nas minhas mãos. Eu estava trabalhando já com um colega japonês, que, aliás, esteve visitando o nosso programa no início Também tem desse que fazer. semestre. Isso, Eu vamos tenho que fazer. agradecer. A Isso. hora que você falou que o CISC fazia tudo sem um centavo, eu tenho que deixar aqui meu testemunho, que eu estava iniciando lá a coordenação, nós estávamos sem nenhum centavo, e eu queria muito fazer uma aula magna.
E você de pronto falou, Lúcia, vamos fazer essa aula magna. Então, E veio, e com, não é? Foi você que nos com ofereceu ninguém isso. menos do que Ryuta Imafuku, né? Que é um dos maiores professores de antropologia do Japão, né? Inclusive discípulo de Masao Yamaguchi, que foi um grande antropólogo japonês e um antropólogo que trabalhou com a semiótica também. Ele foi vice-presidente da Associação Internacional de Semiótica. Bom, eu já tinha contato com o Ryuta. O Yamaguchi, né? Que foi Yamaguchi, certo. Tá? Masao Yamaguchi. Eu já conheci o Ryuta desde 2000, né? E por acaso, nós queríamos escrever alguma coisa sobre o deserto, porque o tema do deserto é alguma coisa muito presente em Flusser. Não é? O assunto a paisagem do deserto. A paisagem do deserto. Então, o próprio Flusser fala que calcular significa mexer com pedrinhas, com cálculos. Daí que vem a palavra calcular. Cálculos, E os cálculos vêm das pedrinhas que são soltas, que estão soltas na natureza, né? Afinal. Então, escrevemos sobre o deserto e caiu nas minhas mãos um filósofo japonês que escreveu uma antropologia da paisagem. Tetsuro Uatsuji. E com isto, a minha bibliografia, que tinha 90% de autores alemães, Benjamin e Prost, ela ficou um pouco mais fácil, ela passou a ter autores japoneses. Japoneses, Os alunos até brincavam, falavam assim, você vai fazer o curso Norval? Olha, a bibliografia só em alemão. Aí agora... no primeiro dia de aula eu brincava, não é só em alemão, tem russo, e agora tem japonês. Você tem uma semana para ler as 3 línguas. Uma semana. Não tem mas, dificuldade a não ser vencida, né? Pois é. Então ficou uma coisa muito interessante. Isto trouxe uma contribuição fundamental para a gente, que é a pesquisa sobre ecologia das imagens. Tá? Então, aos poucos, eu fui me direcionando a minha pesquisa para a comunicação das imagens, não apenas imagens visuais, mas imagens acústicas, imagens olfativas, imagens auditivas e assim por diante, né? E também as visuais, evidentemente, que têm uma hegemonia. E com isto, eu já estava estudando para o CNPq, no meu projeto do CNPq, um outro autor que era um autor pioneiro das imagens do começo do século XX, chamado Aby Warburg. Aby Warburg, que foi o fundador da biblioteca Warburg, do Instituto Warburg, que hoje está em Londres, né? E que foi um grande pioneiro de uma coisa que talvez a gente pudesse chamar de precursora de uma ecologia das imagens. Ele queria entender as imagens, de onde elas vinham e por que elas tinham, como elas continuavam existindo e como elas nos impactam tanto graças à sua densidade histórica. Então, é isso que hoje eu estou pesquisando e muitos dos meus orientandos estão pesquisando. Tenho que dizer que nós temos um presente, todos nós temos um presente enorme aí no nosso programa, que são os nossos orientandos. É verdade. Não é? Concordo. São uma preciosidade e são pessoas que, de uma força, de uma inteligência, de uma disposição, de uma garra para estudar, descobrir coisas novas. Então, é um presente a gente poder ter alunos assim. Né? E é por isso que eu convido todos aqueles que ainda não são alunos, venham para o COS. Venham para o COS, integrar
essa turma de malucos maravilhosos que somos todos nós. Né? Então, porque é um ambiente de uma riqueza ímpar, né? De uma riqueza que não existe igual. Né? Nossa, que lindo, Norval. A gente fica até sem palavras, né? Porque você descreveu, assim, são sentimentos, né? Você nos trouxe uma paisagem afetiva do programa. E é isso que nós estamos vivendo agora, com essas mediações, com essas interações, né? Hoje de Instagram, amanhã Exato. a gente vai saber, né, qual será, mas que realmente nossos alunos e esse ambiente nos ajudam. Olha, apareceu o Heron, né, um aluno que tem feito um trabalho muito bonito. Exato. E que, nossa, enfim, são todos tão queridos que a gente se emociona. Hoje, não é? os nossos alunos são celebridades. Não é? São celebridades. Não é? Vamos pegar alguns exemplos aí. Não é? O Maurício, é presidente da Compós. Não é? Luciano Guimarães está na USP. Yasbeck está em Brasília. Leão Serva é diretor do jornalismo da TV Cultura. E além dos jornalistas, super jornalistas, que sentaram na cadeira de aluninhos, assim, humildemente, né? Mas tinha um currículo imenso, profissional imenso, né? E foram chefes de editorias, diretores de jornais. O diretor do Jornal da Globo já foi também nosso aluno. Então, é um time de campeões. Não é? De pessoas interessadas em fazer algo, em contribuir mesmo, né, nesse processo de produção do conhecimento. A Marina Saviola acabou de falar, mesmo tendo iniciado à distância, já me sinto muito acolhida, porque agora a gente está tendo essa experiência. E alguns alunos perguntam, mas como vai ser o semestre que vem? Olha, vai ser o melhor possível, porque todo mundo vai estar se empenhando para fazer o melhor. Né? E com tecnologia, ou presencialmente, conforme for acontecendo o desenrolar da situação da pandemia, a gente vai se adaptar. Né? As aulas 100% remotas vão poder atender alunos que não podem viajar. Exato. Mas mesmo se a gente voltar, nós temos essa ideia que já foi aprovada de que, voltando, a gente continua transmitindo a aula. Exato. Então, aquele aluno que não pôde viajar, que está lá longe, quer seja em qualquer parte do Brasil, né? Nós também podemos ter o aluno de outras partes do mundo, que vão estar continuando com a gente. Né? Exatamente. Acho que é até uma oportunidade para aqueles que não têm, porque uma organização, né, nós sabemos como é difícil viajar. Então foi muito legal a Marina falar, né? Que ela... Exato. Que ela... Ai, que beleza. Então, olha, a gente tem mais 4 minutos, estamos nos aproximando. Eu vou ver se tem alguma pergunta. Temos muito carinho, professores acolhedores. Posso fazer de Quebec? Sim. Claro que Como pode. é seu nome? Uhum. Vai ser ótimo. Né? Eu lembro, inclusive, uma situação onde a gente tinha alunos, a gente tem até hoje, né, vários alunos que fazem, viajando, e continuam muito próximos a nós. Quando eles pegam a Bolsa Sanduíche, né, Norval? Você já teve vários alunos. Se você quiser comentar de alguns que viajaram no doutorado, continuaram perto, não foi? Exato. A última Bolsa Sanduíche que nós tivemos foi justamente do Leão, que ficou 4 meses no Instituto Warburg, em Londres, pesquisando o acervo de fotografias de guerra do próprio Warburg, da Primeira Guerra Mundial, não é? Que estava lá e que não estava sendo catalogado, não estava ainda... Leão sistematizou essas fotografias e agora e fez a tese de doutorado dele sobre elas. E agora vai sair um livro pela editora Sesc com essas fotografias e com as informações que ele conseguiu reunir sobre cada uma das fotografias. Então, isso foi Bolsa CAPES,
4 meses em Londres. Não é? Que maravilha. Então, já tive alunos que foram para a Espanha, alunos que foram para a Alemanha, não é? Então, a Portugal, distância nunca foi França. problema, né? Não, A exatamente. distância para nós, Agora, ela é incorporada. agora, por um tempo, até sair a vacina, vamos ficar só... Agora, tem uma coisa que nós aprendemos agora, Lúcia, eu acho que veio para ficar. Dar aulas e ter as aulas gravadas. Nossa, é uma nem preciosidade. Antes, a gente estava aí com um gravadorzinho, com um celularzinho, e cada um fazia com o seu celular e ficava com o acervo para si só, né? Perdia e tal. E fora que às vezes não tinha o tempo de passar para o computador, Exato. enfim. Agora está tudo no nosso banco de dados. Exato, está tudo no nosso banco de dados e as aulas, inclusive presenciais, a gente vai poder gravar para aqueles alunos que estão lá em Quebec, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou em qualquer outro lugar do mundo, na África do Sul, não é? Então, acho que a pandemia está nos ensinando. Nos empurrou a tomar decisões, foi um grande empurrão. Gostei da imagem. Corajosas, não é? As decisões corajosas que nós tivemos que tomar, fomos obrigados a tomar. Não é? Antes a gente estava, de certa forma, um pouco acomodado nas aulas presenciais, era confortável. Não é? Em um mês, em menos de um mês, em 2 semanas, estava todo mundo dando aula pelos aplicativos. Foi. Fazendo reuniões. Fazendo reuniões, então. Dando risada, festas até, não é? Exatamente, exatamente. E você sabe, Norval, que as nossas lives, eu queria comentar isso com você. Estou falando para você em primeiro lugar, não tive nem tempo de conversar lá com o colegiado, mas eu estou muito feliz, ela tem sido muito interessante. Porque, primeiro, quem não está podendo ver ao vivo, está acessando depois. Isso. E outras pessoas de outras partes do mundo. Eu recebi um e-mail hoje, no meu e-mail PUC, como coordenadora, de uma aluna que está na Malásia. Né? Malásia. E ela ficou sabendo... através de uma rede totalmente improvável, totalmente impensada. Quando lidar com a incerteza, tem essas maravilhas. Exatamente. Olha que experiência encantadora. Recebeu um e-mail de uma aluna da Malásia. Ela perguntou, as aulas serão em inglês? Eu falei, nós vamos conversar isso no colegiado. Na próxima reunião, pelo menos uma ou 2 aulas em inglês. Nós temos professores para isso. Exato, claro. Né? E, vários professores muito preparados. Vai ser fantástico a gente poder conversar e pensar além desses limites que nós tínhamos nos impostos. Né? Era uma coisa nossa. Exato. Que hoje... Bom, nós temos tempo só para a sua fala final, porque nós vamos gravar e vocês sabem o limite do próprio Instagram, né? Que é 50 minutos. Olha lá, o Fábio Sicchini, querido, fantástico. Da aula na Casper Libero, que ontem fez uma live sobre as lives, justamente, não é? Sobre as lives. Essa também a gente vai poder assistir, né? Vai poder assistir, muito linda a live dele, não é? Maravilha. Que bom. Então, aí, Norval, como últimas palavras que você quer deixar aqui, a gente tem mais 3 minutinhos só. Bom, as minhas últimas palavras são um convite. Venham para o nosso time. Venham para o nosso time. A gente quer vocês, jovens alunos ou profissionais já experientes, né? Profissionais já experientes, que venham trabalhar as ideias junto com a gente, as imagens, a comunicação, os vínculos sociais, né? Os vínculos, a construção de sociabilidades. Tudo isso daí são os nossos objetos. Eu tenho um pós-doutorando, né, que é médico. Né, que é médico. Eu tenho uma médica que eu tenho até hoje, porque ela se tornou uma amiga.
Então, e ele veio para cá para justamente discutir o tema da iconofagia. Olha. Né? O tema da iconofagia, como as imagens nos afetam e nos devoram. Sim. Como nós, estando no mesmo ambiente que nós, não é? Nós interagimos com elas, as devoramos, mas elas também nos devoram. Então, é alguma coisa bastante nova, esse tema da iconofagia, né? A devoração das imagens. Né? Então, venham para o nosso time, jovens e experientes profissionais. Que queiram pensar a vida, o próprio processo profissional. Fizeram uma pergunta, e a Roberta Haddad, também muito querida, né? Apontou para essa pergunta, e eu acho importante. Eu estava me lembrando de alguns dos nossos alunos que já são doutores em outras áreas. Não é? Então, é possível sim fazer 2 doutorados, 2 mestrados. Boa pergunta, né? É isso mesmo. Perguntou, eu não vi, eu só vi a Roberta me indicando. E eu queria só lembrar que as inscrições, como programa, a PUC ainda tem seu ritmo, né, a sua tradição, vai só até sexta. Então, se você tem interesse, quem está nos ouvindo, e tem uma ideia, já manda um e-mail, né, para qualquer professor que vocês tenham sentido maior sintonia, com uma ideia de projeto, para poder se inscrever a tempo, porque a gente não sabe, várias pessoas mandaram esse e-mail, a Mari falou para eu comentar, é muito improvável que a PUC amplie esse prazo, porque ela tem um calendário. Então, quem tem interesse, aproveita a sua oportunidade agora, que está em casa, pensando, refletindo sobre a vida. Né? Isso mesmo. E é isso. E pode fazer, sim, 2 mestrados, 2 doutorados. Tá bom? Mandem e-mail para a gente. Né? Mandem e-mail para a gente. Quem tiver interessado, a Marlena tiver alguma mandou ideia, um beijo aí né? também. Tiver alguma ideia ou alguma pergunta, né? Os nossos e-mails institucionais estão todos lá, né? E a gente responde com prazer. Tá? Exato. Então, obrigado, Lúcia. Né? E parabéns por você estar à frente desse projeto. Né? Nós estamos juntos, não é, Norval? Sem vocês e assim, o seu apoio, com certeza a gente não estaria fazendo nem metade, não é? Obrigada, gente, obrigada, pessoal, todo mundo que nos acompanhou, estamos muito felizes e vamos continuar essa conversa. Daqui a pouco temos uma live com a Cris Greiner, né, a querida Cris Greiner, às 20 horas. Então, mais uma vez, um abraço caloroso a todos. Tchau, tchau. Beijos para todos. Beijos. Tchau.